Ele já esteve no comando da Defensoria Pública do Estado em 2 ocasiões. Está partindo agora e assume isso no dia 1º de março, de forma muito mais oficial, a 3ª gestão à frente da DPE. Eu estou aqui com o defensor público Rafael Barbosa. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Caio. Eu faço aqui uma homenagem ao canal, porque acompanho desde a fundação, tenho recebido diariamente as notícias e gosto muito não só daquelas que eu recebo pelo celular, mas também de acompanhar os programas. Ah, que bom. Obrigado pela deferência. Doutor, o senhor está indo para a 3ª gestão, falei agora na abertura do programa, e a gente, antes de começar essa gravação, o senhor disse que já passou por momentos mais difíceis, né, nas gestões que esteve à frente da DPE. Em 2024, vai ser um ano que o senhor acredita que, pelo menos financeiramente, vai ser menos difícil daquelas que o senhor já enfrentou? Eu acredito que sim, né? Todo ano que antecede uma eleição, ele é um ano de enxugamento, né? O Estado, não só o Estado, mas a Prefeitura, tendem a enxugar para, mais próximo da eleição, fazer investimentos e tudo mais. Então, ainda que a gente tenha um ano de maior segurança com relação às despesas, eu acredito que nós teremos uma situação melhor do que aquela que nós enfrentamos em 2015 e 2016, que foi a nossa entrada na Defensoria pela primeira vez. Eu digo isso em primeiro lugar porque, além da crise política e econômica que estava assolando o Brasil e repercutiu no nosso Estado, eu também tinha a minha inexperiência, né? O fato de nunca ter sido gestor antes, de estar ali pela primeira vez. Então, uma crise financeira, política, nacional e estadual, juntamente com uma inexperiência, eu confesso que foi bastante difícil para aprender como é que gere, como é que administra na crise, na época boa. E acredito que a gente vai ter uma dificuldade, sim, em 2024, mas dá para contornar trabalhando em equipe com a união dos defensores e servidores. Eu pergunto isso porque o senhor, dentro das suas propostas para participar da eleição de defensor público geral, o senhor mencionava o chamamento de pessoas que já estão aprovadas em concurso, mas estão no aguardo de ser chamadas. O senhor pretende fazer isso ainda em 2024? Como é que está seu planejamento sobre isso? Na verdade, a gente não está contando para fazer essas nomeações com o orçamento que nós temos hoje. Vigente. O que a gente tem, o orçamento de 2024, foi aprovado em 2023. Então, é claro que se a gente conseguir fazer alguma alteração interna que venha repercutir numa economia, que abra espaço no orçamento atual para a nomeação desses novos colegas, defensores e servidores, nós vamos fazer, como nós fizemos no passado. O que nós fizemos no passado, Caio? Eu percebi que eu tinha muitos servidores e defensores que já tinham idade para se aposentar, mas que não se aposentavam com medo de perder verba remuneratória, que quando eles saíam para aposentação, eles perdiam. Então nós criamos o PAI, Programa de Aposentadoria Incentivada. Conseguimos aposentar, por vontade dos servidores e defensores, algo em torno de 120 colaboradores. Acho que 12 defensores e o resto de servidor. Eram defensores que estavam no último andar da carreira, então recebiam um valor mais alto. Eram servidores já antigos, então tinham vários benefícios incorporados na sua remuneração. Com isso a gente conseguiu uma folga orçamentária e fomos nomeando do concurso de 2013. Então, assim, esse tipo de engenharia está no nosso radar. É muito da administração, vai do dia a dia ali, conhecer, ver como é que está, onde é que eu posso enxugar, e com certeza, se nós tivermos como fazer isso, a administração vai fazer. A gente não está pretendendo fazer uma administração que não realize investimentos, porque a Defensoria tem que continuar crescendo, mas amazonenses têm que ser atendidos. Porém, eu posso ter uma engenharia como essa, que eu não tenho prejuízo com atendimento e, em compensação, eu tenho aí uma renovação
e oportunidade para quem está chegando e o descanso devido e justo para quem já trabalhou bastante. Dentro dessa engenharia, o senhor quer falar com a Lean, e falar com a Lean exige bons contatos políticos para ter uma criação de uma subdefensoria pública. O que isso na prática vai impactar, professor? Eu gosto muito de tocar nesse assunto porque isso foi uma coisa que eu aprendi muito na minha gestão, Caio. Não se consegue administrar, nem a Defensoria, que é uma instituição autônoma, conseguiu autonomia recentemente, né, em 2015, se você não tiver diálogo com os demais poderes, as demais instituições. Então, eu costumo ouvir dos deputados que eu era o 25º deputado, porque eu passava durante a semana quase 3, 4 dias na Lean. Por quê? Porque eu precisava convencer os deputados de que a Defensoria tinha algo para oferecer para a população e que se eles investissem na Defensoria, eles iam receber o retorno da população no sentido positivo, né, com uma política pública empregando recursos públicos. Então isso daí vai ter que retornar, né? Eu já sei que eu vou retornar. Mas eu lembro do senhor, né? Eu lembro muito do senhor em algumas atividades que, tanto era, eu lembro do senhor no Monte Oreb, que teve ali naquela, o governo não chamou de reintegração de postos, chamou teve um termo que ele usava no período, que era retirada do pessoal dali e colocando num aluguel social, numa moradia mais digna. E o senhor esteve muito envolvido dentro daquela negociação, que foi uma negociação política, do ponto de vista. E isso requer do seu cargo, requer muito essa facilidade de falar com o político ao telefone e de pedir apoio. Como é que hoje o senhor está costurando essa comunicação com o parlamento? Eu sei que ela vai ser essencial, mas eu não estou me precipitando, né? Eu não estou me precipitando em primeiro lugar, porque eu não tenho legitimidade ainda, embora eleito, embora escolhido e nomeado, ainda temos um defensor-geral em exercício, né, que está inclusive hoje trabalhando em prol da população do interior, vai inaugurar mais alguns polos no interior do Amazonas. Então ele tem ainda até o mês de fevereiro, até o último dia de fevereiro, a sua gestão. E eu não vou, né, atropelar esse processo. Mas até mesmo para a escolha do governador, a gente conversa, faz o trabalho político. E eu tive contato com deputados que eram da minha época, que eu cheguei a lidar, né, como defensor-geral, e todos eles me apoiaram, todos eles ficaram felizes com o retorno, porque sabem que podem contar com a Defensoria, que vai ser uma parceria como foi antes, e em prol da população do Amazonas. Mas também sabem que eu sou chato e que eu vou pedir, que eu vou cobrar, que eu vou também, né, tentar puxar algum benefício para a Defensoria, porque isso daí acaba reverberando também para a população do Amazonas. E agora que a Defensoria está no interior, essa vantagem é muito direta para o interior. Antes ela era uma vantagem indireta, porque eles investiam na Defensoria acreditando que a gente ia montar os polos do interior. Hoje eles já viram que os polos estão montados. São quantos polos? Hoje são 12. São 12 polos, mas são polos que estão estruturados de uma forma que você pode pensar a Defensoria daqui a 10 anos e ela não sai mais do interior, porque ela tem prédios próprios, servidores que residem no município. Legal. Servidores, por exemplo, em Tefé, tem servidor de Tefé, que não quer vir para Manaus. Que bom, não tem desejo de vir para Manaus, mas foi o concurso que nós fizemos, pensando nisso, concurso setorizado. Então, quem fez prova para analista jurídico em Tefé, sabia que o cargo era para Tefé. E que não tinha aquele negócio de passar tanto tempo e depois... Não, inclusive já teve gente exonerada porque tentou, depois que foi aprovado no interior, vir para a capital. Isso foi do concurso de 2013? Concurso que nós fizemos na nossa época, e o Ricardo, que é o DPG atual, tem mantido isso, que foi um concurso recente também, para o interior, setorizado para o interior. Isso tem uma vantagem muito... a gente vê isso muito com a medicina. Às vezes o cara se forma naquele município, está numa universidade pública ali, passa o período do estudo no máximo de uma residência e vem embora para a capital. Isso é uma inversão da realidade, né? O interior precisa disso. Então, eu tenho no interior analistas aprovados no interior. Mas o que eu mais tenho é analistas do interior que vieram fazer faculdade na capital, porque não tinha no interior,
fizeram o concurso para a sua cidade natal e estão retornando. E estão morando lá. E eu pergunto, e aí, Manaus? Social, né? Não quero nem saber. É porque tem uma vida mais confortável, mais pacata, tem uma vida mais economiza, mora em casa, tem a família, os amigos. Manaus vira um lugar para ele passar o fim de semana, tirar umas férias, pegar um avião para ir para outro lugar. Como é que vocês estão planejando esse aumento de polos no interior? Porque eu acredito que isso deve ser uma realidade que o senhor deve persistir também, que se a capital a gente vê tanta gente em busca da defensoria, em busca de agendamento para tentar resolver problemas, imagina isso no interior. Quais serão os próximos municípios que o senhor tem em mente de que a gente precisa ir para essa região? Os polos das cidades mais importantes já foram, né, instalados. Então agora o que nós temos que fazer é começar a instalar naquelas cidades médias e pequenas. Nós temos aí um pensamento de fazer o polo do Japurá, que não está ainda, vai pegar Ironepé, pega aquela região ali do sul, um pouquinho pro lado lá do Acre, do Amazonas, é importante. E aí, vamos lá, tem polos que estão sobrecarregados, como é o caso de Tefé. O polo de Tefé, ele tem não sei quantos, acho que são 6 municípios que ele atende. Pega toda aquela região do Médio Amazonas. Isso. Médio Solimões. E aí a gente precisa ver uma cidade que esteja ali abaixo de Tefé, mas que também tenha condições de receber um outro polo para dividir essa atuação. Porque aí vai ter Capiranga, Anuri, Beruri, essa região. A gente vai ter que escolher e é claro que tem muito da colaboração da prefeitura. Por exemplo, o polo de Parintins foi instalado com recursos próprios num terreno cedido pela prefeitura de Parintins. Agora o de Tabatinga, que está para ser inaugurado nos próximos dias, também foi cessão de prefeitura. Então, quem der melhores condições e tiver uma estrutura capaz de suportar o nosso polo, a ideia é colocar lá. Mas não tem ainda nenhum planejamento. Por quê? Porque o nosso planejamento, que foi feito lá atrás, ele já foi atingido. Que era chegar nessas cidades mais importantes. Hoje, a Defensoria atende praticamente todos os municípios. Acho que são 2 que ainda não têm a atuação da Defensoria efetiva. Efetivamente, perfeito. Agora, vocês têm o desafio do atendimento também. O atendimento, hoje vocês conseguiram dar uma celeridade nisso do ponto de vista de... Ninguém precisa estar madrugando nas filas, né? Isso foi uma realidade do passado. O que se tem de planejamento para olhar para o futuro e melhorar esse atendimento? A Defensoria, no passado, ela tinha filas reais. Você ia para o shopping Cidade Leste, você via a fila com os olhos. Hoje as filas elas estão irreais, ou elas estão virtualizadas. Não tem nada de atribuir essa culpa à Defensoria. Por quê? Não. Porque com a crise da pandemia, você teve durante muito tempo uma suspensão no atendimento. Com a crise da pandemia, aumentou a pobreza, aumentou a necessidade dos serviços da Defensoria e aumentou também a complexidade dos problemas. Hoje o camarada tem problema de saúde, que envolve o problema do consumidor, que envolve problema familiar e falta de trabalho para poder pagar as contas. Então, hoje a gama de problemas é maior. Então, você acaba também pela forma virtualizada, nem todo mundo domina. Tem os excluídos virtuais. Então, hoje a dificuldade é pegar essas filas que estão virtuais e tentar, de alguma forma, fazer o atendimento acontecer, ainda que virtual, mas no intervalo menor, porque está tendo um prazo de espera um pouquinho grande. E a gente vai trabalhar para melhorar isso também. Mas isso perpassa pelo aquilo que a gente falava no começo, mais servidores, mais defensores. Isso. E tudo isso, querendo ou não, vai ter que ter um desdobramento até rápido, para conseguir atingir isso que o senhor quer. Vamos ter que fazer alguma coisa para poder dar uma resposta imediata. Eu não posso também ficar sentado na cadeira dizendo o seguinte: olha, a Defensoria vai fazer isso, vai fazer aquilo, se tiver orçamento. Porque aí você condiciona tudo ao orçamento, o orçamento não vem e você não faz nada. Então a gente tem que sentar, o que a gente pode fazer para melhorar com essa estrutura que nós temos hoje, com essas condições, e aí a gente vai fazer. Se chegar num momento que não dá para evoluir mais do que isso, aí a gente vai dizer,
deputado, governador, chegamos no limite. Daqui a gente não consegue mais se não tiver algum tipo de investimento. E é isso que vai ser feito. Então eu não vou chegar lá enchendo a paciência de ninguém antes de tentar resolver o problema com a realidade atual da Defensoria. Agora, defensor, olhando, o senhor falou muito da região ali do Médio Solimões, falou do Juruá, mas tem um trabalho que é desenvolvido de forma muito importante na região da Cabeça do Cachorro, ali pela Defensoria, inclusive com os Yanomami. É uma região muito sensível. Por que a Defensoria tem um olhar especial ainda mais para aquela região? Caio, antes de eu sair da Defensoria Geral, eu participei de uma reunião lá no Ministério da Justiça, em Brasília, sobre a possibilidade de iniciar um trabalho temático com a população indígena. E aí já era uma vontade minha criar uma defensoria especializada nesse tipo de demanda. Claro que nós tivemos aí pandemia, depois aquela situação dos povos Yanomamis que estavam desassistidos, aquelas imagens realmente sensibilizadoras, e também tivemos, pelo lado positivo, uma colega, a defensora pública Isabela Salles, que ganhou o Inovare com um trabalho feito lá em São Gabriel da Cachoeira, com um intérprete para poder atender a população indígena que não conseguia se comunicar de outra forma. Então, qual é o nosso pensamento hoje? É criar essa especializada e começar a fazer um trabalho específico para a população indígena, com a realidade deles. E aí vem um ponto, não é só lá na Cabeça do Cachorro, só lá em São Gabriel. Claro, como lá nós temos o maior núcleo, a maior concentração, lá vai ser o centro. Mas a minha ideia é espalhar para todo o interior essa atuação tematizada. Então, foi uma proposta de campanha, então todo mundo já sabe, os colegas já sabem, é criar um grupo de trabalho com os defensores do interior que vão guiar pautas estratégicas e a população indígena, os povos ribeirinhos, que estão inclusive na moda hoje por causa da fala da Isabela no Big Brother, Então, a gente vai trabalhar com isso. Isso já é um planejamento, já está sendo feito, para que a gente tenha uma atuação mais uniforme e coordenada da Defensoria no interior para a nossa realidade local. Para fechar essa entrevista, defensor, o senhor acredita que qual vai ser o seu maior desafio a partir dessa gestão, dessa terceira gestão? Meu maior desafio eu acho que conseguir, nos 2 anos que recebi dos defensores e do governador para conduzir a defensoria, implementar todas as nossas propostas. E por que eu falo isso? Porque essa disputa foi uma disputa muito acirrada, como nunca antes havia acontecido na história da defensoria. Essa disputa, essa campanha eleitoral, embora a votação seja interna e exclusiva para os defensores da ativa, não é só de defensor, é só de defensor da ativa. Os defensores aposentados não votam, servidor não vota. Então, o colégio eleitoral é muito pequeno e teve a repercussão que teve, mídia social, a campanha ganhou realmente um status de campanha política. Eu fui chamado para participar de um debate numa emissora de televisão. Eu falei, não vou debater. Isso não interessa diretamente à população. Isso é de cunho administrativo. Ainda é uma questão interna. Não que não vai refletir, não vai impactar, mas a gente tem ali um trabalho de conscientizar o eleitor interno. É claro que a defensoria tem que prestar conta para a população, mas a eleição é interna ainda, talvez não fosse necessário aquele debate. Nós abrimos a possibilidade da imprensa ir no nosso debate. É possível, não estamos restringindo o acesso, mas a discussão era ali. Então, o que acontece? A gente, para poder ganhar essa eleição, eu juntei uma equipe, eu praticamente já escolhi os cargos, então eu não participei sozinho da campanha, e a gente fez uma plataforma para cobrir os 2 anos. Então tem muita coisa prometida, e se eu conseguir
né, cumprir, e eu estou pretendendo fazer de 95% a 100% de tudo aquilo que eu prometi, eu acho que vai ser um maior desafio cumprir com essas promessas de campanha. No tom da sua resposta agora, deu para entender um pouco desse ambiente que é externo, polarizado externamente, parece ter invadido também as instituições de uma forma muito mais... que até então tinha uma eleição muito mais ali interna, muito mais reservada, uma coisa muito mais velada até. O senhor acredita que foi esse impacto dessa guerra de nós contra todos ali de fora? Acho que sim. Nós, querendo ou não, eram 3 candidatos na nossa eleição, mas ela foi muito polarizada. Então, você tinha ali 3 candidatos, mas parecia que era uma disputa de 2. Então, eu acho que a polarização, em todos os sentidos, né, do bem contra o mal, do homem contra a mulher, né, do velho contra o novo, tudo isso é estratégia de campanha. Eu acho que isso ganha mais força quando repercute para a população toda. Internamente, não funciona. Não causa efeito, né? Não causa efeito, mas externamente causa. E talvez tenha sido uma estratégia, não a minha, mas foi estratégia. Uma estratégia que às vezes torna até mais difícil. Mais difícil. Toda a compreensão do papel que o órgão precisa desempenhar. Me perguntaria aí, está ansioso para a posse? Eu disse, nem um pouco. Para mim nem teria posse. Eu vou fazer posse porque é simbólico. Mas o alívio que eu recebi, que eu tive, não foi quando o governador me escolheu. Foi quando eu ganhei internamente. Porque ali foi uma disputa. Realmente, que eu suei a camisa. A escolha do governador era uma contingência. Podia ser o Rafael, podia ser outro. O governador não é obrigado a escolher o mais votado. Agradeço que ele foi um democrata e escolheu o mais votado. É uma tradição, né? Mostra que ele respeita a vontade da classe. Agora, ganhar internamente foi nos últimos anos, foi a minha conquista mais difícil, sim. Imagina. Desejo boa sorte ao senhor nessa gestão. Obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1, obrigado mesmo. E que a gente tenha boas notícias vindo do atendimento ao público, do atendimento à população que necessita. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Defensoria. Tenho certeza que eu posso aqui falar em nome dela, né? Se não agora, daqui para março, eu poderei falar, mas a Defensoria fica à disposição. A Defensoria precisa demais da imprensa, precisa demais divulgar os seus serviços, comunicar com a população e vocês são, né, na verdade, um apoio imprescindível nessa troca, né, de informações com a população amazonense. Obrigado mesmo, doutor Rafael. Obrigado. E obrigado a você, internauta. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.